A guerra está chegando, não com tanques, mas com caminhões-pipa. Nas ruas de Donetsk, soldados e civis esperam na mesma fila por água. O líder pró-russo da cidade, Denis Pushilin, afirmou em 25 de agosto que a solução era tomar o canal Siversky Donets-Donbass em torno de Sloviansk. Em outras palavras, a administração, incapaz de fornecer água, está tentando encobrir a crise expandindo seu território. No entanto, não consegue encontrar água suficiente nem para seus soldados. Isso foi, na verdade, uma declaração oficial da impotência da administração russa ocupante. Agora, o peso da vida diária também grita que esta crise é profunda demais para ser encoberta. A administração russa está impotente diante da crise da água, que fez com que as pessoas na região formassem longas filas em frente aos caminhões de água, enquanto o abastecimento de água em assentamentos suburbanos como Yenakiev caiu para uma vez a cada 4 dias. No centro da cidade de Donetsk, a água que costumava vir a cada 2 dias agora é fornecida apenas a cada 3 dias, como o novo normal. Além disso, a água fornecida é pouco confiável tanto em quantidade quanto em qualidade. Os horários de distribuição geralmente incluem apenas 4 horas de distribuição a cada 3 dias. Isso é entre 5 e 9 da noite. Em alguns prédios de apartamentos, a baixa pressão da água significa que a água pode nem chegar ao segundo andar, tornando a possibilidade de a torneira não funcionar em casa parte da vida diária. Nessas condições, as pessoas carregam água em recipientes de 30 a 40 litros. Ombriace é como um teste quando se trata de mar. Passo é como um teste onde a fadiga passa do físico para o emocional. O clamor de uma mulher de 78 anos, como posso carregar este peso, revela um conflito que as estatísticas não podem expressar. Tenho 78 anos. Os jovens estão coletando água. Como devo vir aqui, coletar água e levá-la de volta para casa? Em alguns bairros, a situação está completamente paralisada. Há lares que dizem não ter tido uma única gota de água por 12 dias. Na cidade, a sede não é mais uma crise, mas um modo de vida permanente. Embora o governo local russo tenha imposto um limite de preço na água engarrafada para controlar o pânico público, as longas filas estão ficando um pouco mais longas a cada dia. Os caminhões-tanque e equipamentos de ajuda enviados de Moscou não são uma solução. Pelo contrário, tornaram-se cenas que revelam a magnitude da crise. Necessidades diárias comuns como limpeza, preparação de alimentos e higiene pessoal agora são realizadas como operações separadas planejadas por hora. No entanto, o maior risco está surgindo em instituições públicas. Com o esgotamento dos reservatórios de água, os hospitais estão interrompendo suas rotinas de esterilização. A situação na área da saúde está piorando e o mapa de risco está se expandindo. Interrupções prolongadas aceleram o crescimento de amebas e bactérias em corpos d'água estagnados. A interrupção da limpeza e da higiene das mãos aumenta o risco de epidemias. Doenças como infecções intestinais estão se espalhando entre a população local e o exército russo. Esta situação está tornando os hospitais cada vez mais dependentes de soro e suplementos de eletrólitos. Falando russo. No entanto, esses materiais também são limitados, transportados através da cadeia logística, e atrasos desencadeiam uma reação em cadeia de crises de saúde. O acúmulo de lixo e resíduos domésticos ameaça a saúde urbana em múltiplas frentes. O lixo coletado de forma irregular aumenta as populações de roedores e insetos, colaborando não apenas para doenças físicas, mas também para a pressão psicológica e a degradação ambiental. Padarias e cozinhas que produzem alimentos para as massas são forçadas a operar com água limitada e condições de higiene precárias. A segurança alimentar está enfraquecendo. O risco de envenenamento está aumentando. As repercussões políticas das perturbações vividas pela sociedade não demoraram a surgir. Cartas escritas a Putin, vídeos compartilhados e advertências ameaçadoras de controle de preços aumentaram as expectativas de que a administração forneceria serviços em vez de impor pressão. Enquanto as pessoas esperam nas filas dos caminhões-tanque, o impacto das transmissões de propaganda permanece limitado e as mensagens que abordam a agenda são recebidas com reação negativa. Estamos trazendo notícias sobre a água que são medidas pela cor e pelo cheiro da água que sai quando a torneira é aberta. A explicação da administração sobre falhas de curto prazo perde seu poder persuasivo quando considerada junto com 2 semanas sem pressão.
Os trabalhadores de campo são constantemente monitorados e essas inspeções focam tanto em encontrar bodes expiatórios quanto em falhas técnicas. A água velha é outra fonte de tensão. À medida que as plantas metalúrgicas e químicas continuam a produção, elas consomem água, reduzindo a parcela destinada ao consumo doméstico. Relatórios de notícias locais reiniciados destacam reclamações de que, enquanto algumas instalações continuam a ter acesso à água, as interrupções nas residências são prolongadas. Isso alimenta o debate sobre justiça de prioridade e amplifica a reação pública. Enquanto isso, a crise da água está agora moldando não apenas a vida civil, mas também o planejamento operacional militar russo diretamente. A zona de conflito em Donetsk de repente se torna não apenas um campo de batalha, mas também um cenário onde soldados procuram poços. Para as tropas na linha de frente, cada dia significa lutar não apenas contra o inimigo, mas também contra a sede. Agora, os combatentes têm que defender não apenas suas posições, mas também os recipientes em que carregam água. Enquanto as rotas de patrulha do batalhão eram anteriormente determinadas por prioridades de reconhecimento ou segurança, esses cálculos agora estão sendo reescritos com base na distância até os pontos de reabastecimento. Patrulhas de longa distância estão sendo substituídas por funções de sentinela de curto alcance com acesso à água. Unidades móveis estão se movendo com intervalos de descanso mais frequentes para prevenir fadiga neurológica ou muscular causada pela depleção de fluidos. Isso reduz a continuidade operacional. Tarefas físicas como fortificação e construção de trincheiras, que costumavam levar horas de trabalho, agora são limitadas a um máximo de 1 a 2 horas. Tarefas de escavação e transporte que colocam tensão excessiva no corpo são medidas de acordo com as reservas de água do soldado. Ao tentar construir posições, há dúvidas sobre se o esforço despendido em cada movimento vale a pena. Os veículos blindados ABAS também não são imunes a esta crise. Em particular, o resfriamento do motor, os sistemas de prevenção de incêndios e as necessidades de líquidos para fins de limpeza estão agora sendo relegados a itens não prioritários na cadeia logística. Os planos de manutenção para tanques e veículos blindados de transporte de pessoal estão sendo revisados. Manutenções detalhadas estão sendo realizadas em áreas de base onde a água é abundante, enquanto locais mais próximos das linhas de frente têm que se contentar apenas com intervenções críticas. Embarcados no fator humano, os efeitos da desidratação estão se tornando visíveis. A perda de fluidos desacelera não apenas o desempenho físico, mas também as funções cognitivas. Embora haja relatos do campo de que alguns soldados estão à beira da rebelião devido à crise de água, cruzar esse limite depende de vários fatores. Comando e controle, sanções criminais e incentivos financeiros criam uma barreira que dificulta a mudança de lado do pessoal. No entanto, deserções simbólicas não são impossíveis, especialmente durante longos períodos de racionamento. Casos simbólicos são altamente valiosos para a propaganda e contra-propaganda. Passivos, se esses cenários se tornarem uma tendência duradoura, devem ser avaliados não apenas em termos de água, mas também em termos de pagamento, licença, saúde e logística. A água é a mais visível e urgente dessas variáveis. Para entender esta crise hídrica, precisamos olhar não apenas para a paisagem de seca, mas também para a história da infraestrutura que moldou essa paisagem. Barrett, porque as torneiras vazando hoje contam a história de um encanamento instalado há 70 anos que chegou ao fim de sua vida. Durante a era soviética, o canal Siversky-Donets-Donbas, implementado em meados da década de 1950, foi construído para levar água à região de Donetsk. Este oleoduto, com aproximadamente 133 a 135 km de comprimento, transportava água do rio Siversky-Donets para a bacia de Kalmius, evitando que centros industriais, cidades mineradoras e assentamentos em crescimento ficassem sem água. Em outras palavras, a memória industrial atual de Donbas surgiu a partir deste canal. Ao longo das décadas, o sistema não apenas envelheceu, mas também sofreu danos irreversíveis devido ao descaso, fadiga da infraestrutura e guerra. Estações de bombeamento, centros de filtração, reservatórios intermediários e linhas de distribuição chegaram ao fim de sua vida útil técnica e foram repetidamente alvejados durante os conflitos que começaram em 2014. Tornou-se não apenas uma necessidade, mas um assunto de conflito. A invasão em grande escala que começou em 2022,
O oleoduto transformou-se completamente em uma frente de guerra. As áreas por onde os tubos passam ao longo do oleoduto estão agora em risco de bombardeio. Esta situação tornou quase impossível o trabalho das equipes de manutenção. Linhas de energia, sistemas de sinalização e estradas de acesso foram completamente cortados ou estão funcionando precariamente com reparos temporários. Reservatórios que alimentam o canal começaram a sucumbir ao próprio ciclo da natureza. Seca, inundações e níveis de água fora de época desestabilizaram completamente a capacidade já limitada da estrutura. Cada nova flutuação climática expõe outro ponto fraco no sistema. E, finalmente, os planos de racionamento, antes preparados apenas para emergências, agora se tornaram parte da rotina diária. Então, o que a Rússia pode fazer nesta situação? O Kremlin tem opções que pode colocar na mesa para enfrentar a crescente crise hídrica em Donetsk. No entanto, todas essas opções são ou excessivamente caras, extremamente arriscadas, ou insustentáveis em termos de tempo. Teoricamente, a primeira opção é realizar um avanço militar em direção a Sloviansk para retomar o controle do canal Siversky Donets-Donbass. Esta área é crucial em termos dos pontos de captação de água do canal e das estruturas de regulação. No entanto, alcançar este objetivo no terreno só seria possível através de uma ofensiva em grande escala. Isso exigiria milhares de soldados, centenas de veículos e uma operação que poderia durar meses. Na frente ucraniana, onde as condições de campo estão se tornando mais complexas a cada dia, implementar tal estratégia implicaria um consumo significativo de recursos e um alto risco de baixas. Além disso, mesmo que o controle seja obtido, simplesmente capturar posições não é suficiente para tornar esta linha operacional. A linha do canal passa bem pelo meio das zonas de conflito, apresentando um ambiente extremamente complexo do ponto de vista da engenharia. Munições não detonadas, poeiros destruídos, estações de bombeamento danificadas e linhas de energia interrompidas tornam impossível para as equipes técnicas trabalharem com segurança. A infraestrutura necessária para fornecer energia à área também está sob intensa ameaça de ataque. Nessas condições, é irrealista realizar até mesmo trabalhos básicos de manutenção, quanto mais reparar o canal. Além disso, como os reservatórios e estações que fornecem a água ainda estão sob controle ucraniano, qualquer intervenção tecnicamente viável também constituiria uma interferência direta na soberania do outro lado. Isso desencadeia não apenas riscos no terreno, mas também consequências diplomáticas internacionais. É improvável que Kiev aprove tal transferência de água. Assim, uma solução que parece fisicamente possível torna-se impossível no nível diplomático. Por todas essas razões, a proposta da administração regional em Donetsk de libertar Sloviansk como solução, na verdade, significa transferir a responsabilidade para a retaguarda em vez de fornecer serviços. Delegar esta tarefa, que é a responsabilidade principal de um município ou administração civil, a uma operação militar, soa como uma admissão de incapacidade de governar efetivamente. A segunda opção poderia ser transportar água do Rio Don para a região e estabelecer sistemas temporários ou secundários para purificar a água bruta. Embora este método pareça ser uma alternativa mais segura devido a pontos críticos, como Sloviansk estar na zona de conflito, não é fácil de implementar. Esta solução requer centenas de quilômetros de tubulação, sistemas móveis de purificação, geradores, caminhões-tanque de água e proteção constante. O custo de instalação das instalações e o ônus operacional já são altos, e a instabilidade do fornecimento de energia na região torna esse esforço ainda mais frágil. No entanto, tem o potencial de produzir resultados mais concretos a curto prazo em comparação com alvos incertos na linha de frente. O terceiro caminho é focar na prevenção de vazamentos, derramamentos e perdas na rede de distribuição existente. A declaração oficial de que a rede de água em Donetsk sofre perdas de até 60% destaca a importância desta área. No entanto, os esforços para prevenir vazamentos em tubulações que foram danificadas na guerra, negligenciadas e chegaram ao fim de sua vida útil técnica são lentos tanto em termos de engenharia quanto de tempo. Tal reabilitação significa um processo de reconstrução que se estende por anos e não pode fornecer uma solução de curto prazo para as dimensões agudas da crise. A quarta estratégia é controlar centralmente e estritamente a distribuição de água, particularmente controlando os envios de caminhões-tanque e organizando a distribuição ao público através de forças de segurança, militares, civis. No entanto, este método inevitavelmente aumentará a raiva entre o público que já está exausto de esperar por água. Colocar uma necessidade tão vital como a água sob controle militar mina ainda mais a confiança na administração fraca. Além disso, essa prática traz o risco de direcionar água para partes conectadas em vez de para aqueles que realmente precisam. Isso, por sua vez, aumenta tanto a tensão social quanto as alegações de corrupção. A quinta e mais controversa rota é uma humanitária internacional. Apelo de ajuda. Água, filtros, geradores ou assistência de instalações móveis poderiam ser fornecidos através da Cruz Vermelha, agências da ONU ou organizações civis com acesso à região.
Embora essa abordagem seja racionalmente justificada de uma perspectiva humanitária, politicamente significaria uma grande perda de prestígio para o Kremlin. A imagem da Rússia incapaz de fornecer serviços públicos nos territórios anexados poderia ter um efeito contrário, especialmente entre o público doméstico. Além disso, a entrada de atores externos na região poderia encontrar resistência dentro do aparato de segurança, pois complicaria o controle do fluxo de informações e imagens. A administração está, portanto, mudando sua retórica para a tomada de território e colocando o ônus técnico sobre os militares. No entanto, a água é gerida com válvulas e bombas, não com baterias de foguetes. Qualquer plano que ignore essa realidade falhará no teste na próxima fila de petroleiros. Há uma janela de 60 a 90 dias para reparos e soluções provisórias antes da chegada do inverno. Durante essa janela, um plano deve ser preparado para redução de vazamentos, unidades móveis de purificação e distribuição prioritária para serviços críticos. Caso contrário, condições de congelamento, infraestrutura congelada e estradas cobertas de gelo irão agravar a crise. A logística de caminhões-tanque torna-se mais cara e perigosa no inverno. O armazenamento doméstico aumenta e a qualidade da água se deteriora ainda mais. O risco de infecção e visitas ao hospital aumenta e o sistema de saúde torna-se excessivamente dependente de materiais de higiene em vez de água. A segurança contra incêndios enfraquece e pequenos incêndios podem se transformar em grandes desastres. As escolas fecham frequentemente e a infraestrutura de educação remota enfrenta problemas de energia. Nesse cenário, a única expectativa dos cidadãos em relação ao Estado é uma torneira confiável. Quando a torneira não é aberta, nenhuma mensagem política pode preencher o vazio. Vamos formular uma breve conclusão em vez de um resultado. O problema da água em Donetsk não é mais apenas uma falha de infraestrutura. Tornou-se uma interseção de capacidade de governança, planejamento de segurança e confiança pública. Você não pode abrir a torneira dizendo, vou assumir o canal. Sem eletricidade, segurança, bombas e pessoal, o cano é apenas um cano. Aumentar o número de caminhões-tanque também não é uma solução permanente. Limitações logísticas, custos e riscos de segurança rapidamente atingem um impasse. Enquanto as pessoas esperam horas por um jarro de água, os manômetros falam mais alto do que os textos de propaganda. Enquanto a pressão não atingir um nível sustentável, a política de escassez permanecerá na agenda. Portanto, reparos técnicos, soluções distribuídas e planos de racionamento transparentes devem ser implementados juntos. Caso contrário, a janela de 60 a 90 dias antes do inverno se fechará e a crise se intensificará. A janela que se fecha também sinaliza que o próximo verão será pior. Quando não gerida, a crise hídrica fecha não apenas a torneira, mas também a legitimidade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por